Muitos acreditam que os animais estejam de passagem pela Terra para aprender e progredir assim como nós. Nossos companheiros de longa data, muitas vezes, parecem ser capazes de nos amar mais do que muitos humanos. No programa de hoje, nós vamos discutir a relação entre o mundo animal e o espiritual. Até que ponto eles se convergem? Será que os nossos amigos têm alma? E por que muitos, assim como os cachorros, são tão fiéis aos seus donos? Teria alguma explicação espiritual para isso? E ainda, a polêmica da utilização de animais em pesquisas de laboratório. Se é empregado o animal na pesquisa, é porque é necessário se empregar esses animais na pesquisa. A vida de luxo de alguns cachorros. Será que os animais veem mesmo espíritos? Se aparecem com uma certa silhueta perispiritual, né? Ou como focos de energia, como brilhos. Comer ou não comer carne? Comer ou não comer carne é uma decisão consciente do espírito. O comportamento semelhante ao nosso dos primatas. E como funcionam as terapias com animais. De 6 meses pra cá eu tô vendo uma melhora muito grande, porque o Marcos é outra pessoa, ele é muito calmo. E ele adora ficar com o cavalo. Essas e outras questões agora, no Mundo Maior Repórter. A vida verdadeira dos animais é como o ser humano, é a vida espiritual. Então, é o princípio inteligente que é a verdadeira vida e que pré-existe ao envoltório corporal, ao corpo físico, e que vai sobreviver à morte. A alma é o ânimo que o espírito dá para aquela consciência carnal, né? Para aquela estrutura carnal. Tudo que se move tem vida. Eles têm um perispírito que vai se unir a um corpo. E no momento que o espírito se une ao corpo, forma-se então a alma. Não alma como a do ser humano, mas é um princípio divino, que evolui, passando pelos animais, tendendo um dia a tornar-se a alma como nós temos. Todos os seres da natureza, assim como não apenas os animais, mas as plantas também, assim como os homens, né? Estão todos em evolução, estão todos dentro de uma perspectiva evolucionária e dimensional dentro do universo. Sessão de cromoterapia, natação, fisioterapia, acupuntura, reiki, atividades recreativas e educativas. Esses são apenas alguns dos serviços oferecidos por esta creche de cachorros. Aproximadamente 70 cães passam diariamente pelo Dog Resort. E as regras aqui são de uma escola como outra qualquer. Um animal dessa espécie, ele tem uma cota de energia, ele tem as necessidades básicas da espécie e se não forem realmente colocadas em prática diariamente, pode gerar um problema de comportamento. Então a ideia da creche foi justamente proporcionar esse tipo de atividade, né, esse entretenimento. Então, eles conseguem fazer um gasto como eles fariam na natureza. E aprendam, pelo menos, a conviver em matilha, como cães que são, né? Eles estão aqui na Terra, convivendo com a gente, para aprender um pouquinho da humanidade, né? Coisas boas, para que possam também evoluírem nesse sentido. E abstrair do ser humano também, né, uma maior sabedoria, uma maior inteligência, pois o ser humano é dotado de aspectos mais evoluídos dentro do seu dia a dia que um animal, e o animal que convive com o ser humano acaba pegando comportamentos, pegando atitudes, pegando o temperamento do meio onde ele se encontra, dos seus donos, né? Muitos deles adoecem quando o meio é doentio. Então, os animais eles estão dentro amplamente como também coadjuvantes da encarnação. São coisas que a gente tem que ter muito bom senso, não é? Para que o animal não se torne humanizado e que isso não faz parte do comportamento dele. O animal não solicita isso. Por influência religiosa, admitia-se que só o ser humano tinha alma.
sensibilidade era um atributo da alma. Então, a conclusão decorrente era que os animais, não tendo alma, não tinham sensibilidade. Então, é atribuída a Descartes a expressão de que os animais eram máquinas insensíveis. E isso permitiu aos seres humanos utilizá-los dessa forma desenfreada, como nós utilizamos até hoje. Agora são 5h10 da tarde e a gente encontrou a Cíntia aqui na recepção do Dog Resort, que veio buscar a Nina, né? Há quanto tempo que a Nina está aqui? Quase 1 ano. Uhum. E como que ela mudou o comportamento no decorrer desse tempo? Ela teve o comportamento melhorado porque ela gasta muita energia aqui. E de forma saudável, ela brinca com outros cachorros, eles brincam muito com ela, eles dão carinho, dão educação. Essa daqui é a sala de descanso e é onde também funciona a sessão de cromoterapia, né? É. Final de tarde, que eles estão aguardando o dono, já estão prontos para ir embora, a sala fica toda colorida, né? Então proporciona um relaxamento para eles também. Agora o Thiago vai preparar a alimentação natural para o Bartô. E dá só uma olhadinha no que a gente tem aqui, ó. Azeite, iogurte, arroz, alguns legumes e carne. Ó, até levedo de cerveja tem, né? Eu sempre achei que comida parecida com a nossa fizesse mal para os cachorros, então é mito. Esse é um conceito que surgiu com o passar dos tempos, né? Com as empresas produzindo ração, surgiu esse conceito. E, em tese, em grande parte está errado, porque ela não faz mal desde que seja feita da maneira correta e fornecida nas proporções e medidas adequadas para cada cão. Quando você fala uma creche de cachorro, né, muita gente pensa, ah, meu Deus, é coisa de dondoca, né? Pra mim não é. Bom, eu trato o cachorro como um filho, pra mim ele é parte da família. Teve muitos casais que entraram sem filho. Eles disseram pra mim, agora que a gente achou um local para deixar o cachorro, a gente vai ter um filho. É a mesma agulha usada em humano? Sim, a mesma agulha. Toda a teoria, toda a filosofia é a mesma usada no ser humano. Inclusive os pontos, eles são extrapolados do ser humano. Se existe um ponto na ponta do cotovelo do ser humano, anatomicamente a gente vai fazer essa transposição. De um lado, abraços, carinhos e juras eternas de amor. De outro, fome, chute, desprezo, maus tratos. Duas realidades que fazem parte da vida de milhares de cães por todo o Brasil e que, se fossem com seres humanos, poderiam ser explicadas como uma aprovação ou consequência de uma atitude do passado. Mas será que a lei do karma também rege os animais? Segundo o Emmanuel, no livro, num texto intitulado Animais em Sofrimento, ele diz assim que até mesmo os animais necessitam, né, perante a lei do progresso, os animais, assim como os homens, necessitam destes momentos, entre aspas, de sofrimento para evoluírem, para alcançar, no caso dos animais, a razão, a racionalidade. Para os animais, existe uma outra forma de sofrimento, que é educação, e também para o ser humano, porque a escola da vida a todo momento nos coloca lições que nós temos que aprender. Certa feita, o Chico me disse que todo animal volta para a mesma família. E eles têm pressa em voltar, eles têm necessidade de voltar rápido. Então a gente percebe que esta situação de animal reencarnar, voltar, está dentro da naturalidade da própria vida, né? Como os humanos. A legislação no Brasil desde 1934 protege os animais domésticos, os exóticos, os da fauna brasileira, além dos animais de trabalho ou produção. Em 1998, uma lei federal de crimes ambientais especificou várias penalidades para aqueles que abusam dos animais, considerando maus tratos e até abandono como crimes. Nós temos as nossas leis, que sabemos que não são assim muito perfeitas. E nas leis divinas é evidente que há um critério de intenção e de conhecimento. À medida que nós temos assim um maior conhecimento, existe uma maior responsabilidade. O ser humano que tem essa consciência já do que é o fazer o bem, não é?
como algo positivo, de fazer o mal para alguém como algo negativo, que vier a ocasionar alguma espécie animal, algo que o leve a machucá-los, a agredi-los, a irritá-los, não é? A estressá-los, a deprimi-los, não é? Ou no último grau, a matá-los, está contribuindo com uma ação kármica de tirar uma vida, não é? De não colaborar com uma espécie em desenvolvimento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, 101 milhões de animais domésticos viviam no Brasil em 2012. Mas as estatísticas espantam. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, 30% deles estão abandonados, ou seja, mais de 30 milhões de animais, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Silvana conhece bem esta realidade. Idealizadora da primeira agência de notícias voltada para os direitos animais do Brasil, ela se espanta até hoje com as denúncias que divulga. Quando a gente acha que tem uma notícia muito chocante, que, nossa, essa foi a pior de todas, em geral vem uma outra na sequência para derrubar essa crença, né? Mas, assim, são muitas. Aqui no Brasil, eu posso citar um caso que nós demos, inclusive fizemos uma série de reportagens especiais a partir dele, que é de uma falsa protetora chamada Dalva. Né? Estima-se que em 10 anos ela tenha assassinado cerca de 30 mil cães e gatos aqui, só no estado de São Paulo. Todos os desvios que o ser humano tem da lei de amor, da lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei maior, que é uma lei de Deus, todos esses nossos pequenos desvios por ignorância ou deliberadamente, nós responderemos a eles, independentemente a quem seja. E aquela pessoa que tem capacidade de matar um animal, também tem a capacidade de matar um ser humano. Assim como as organizações não governamentais, algumas instituições públicas também fazem um trabalho de resgate e dão abrigo para animais abandonados. Este é o caso do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo. Todos os animais que são capturados em centros de controle de zoonoses no estado de São Paulo, eles são tratados, disponibilizados para adoção. Quais são as exigências para quem quer adotar um animal? Tem que ter mais de 18 anos, tem que comparecer ao Centro de Controle de Zoonoses com um documento pessoal, então RG, comprovante de endereço, CPF. Depois de uma entrevista, ele é aprovado na entrevista, tem uma interação animal-adotante. Se tudo der certo, essa pessoa paga uma taxa pública de R$ 17,15 e pode sair com seu bichinho. Com mais de 150 gatos, 400 cães, entre outros animais, o órgão da Prefeitura dá moradia, alimentação e tratamento de saúde até que eles sejam adotados e ganhem um novo lar. Por incrível que pareça, eu prefiro a companhia de animal. É um amor incondicional. É um amor incondicional. Aí a minha neta veio aí falou e adorou a Serena. Chorou, até chorou de ver a Serena. Ele falou bem que a vovó podia pegar a Serena. Eu falei, não, mas aí eu preciso ver para ver se a gente simpatiza uma com a outra, que tem disso também, né? Aí realmente. Simpatizou? Nossa. Ela conquistou a senhora? Muito. Perante o Criador, nós somos co-criadores da obra de Deus. Então está nas nossas mãos a proteção a esses animais. Os animais, assim como nós, têm direito à vida, né? A viver de acordo com a sua espécie e não sofrer qualquer tipo de maltrato ou ter sua liberdade, né, tolhida. Eu acredito que parte dessas pessoas, sim, elas abrem, clareiam uma consciência para esse entendimento. O que a gente busca é isso. Um mundo justo, né, para todos, um mundo de liberdade, de vida principalmente. Não saia daí porque no próximo bloco você vai acompanhar a polêmica. Usar ou não usar animais em pesquisas de laboratório. E ainda animais sagrados para algumas religiões e o dia a dia de um cão-guia. A gente já volta. Depois da invasão, em outubro do ano passado, do laboratório do Instituto Royal em São Roque por ativistas, o debate do uso de animais em pesquisas científicas tomou proporções nacionais. De um lado, os defensores acusam os cientistas de maltratar os animais. Passa pela barbaridade, né? No meu modo de ver,
e a gente, estudando um pouco esse tema, você percebe que a comunidade científica também já diz que existe já métodos muito mais eficientes, que são muito menos onerosos, porque a pesquisa com animal é cara, muito menos onerosos e muito menos sofrimento. De outro, pesquisadores garantem que os animais são essenciais para a evolução da ciência. Em qualquer lugar no mundo, eu não posso simplesmente desenvolver por exemplo, um medicamento no meu laboratório e sair por aí vendendo, porque ele é eficaz. Ele tem que ser eficaz, mas, sobretudo, ele tem que ser seguro ao ser humano. Então, por isso é que se faz a experimentação em animais. A gente fica pensando, do ponto de vista ético, que direito nós, seres humanos, temos de chegar para uma outra espécie, macaco, cachorro, o que seja, e dizer, olha, eu resolvi que, como eu estou com problema, eu vou testar em você algumas alternativas para que eu possa encontrar uma forma de me beneficiar disso, né? Se é empregado o animal na pesquisa, é porque é necessário se empregar esses animais na pesquisa. Não é uma opção. Eu poderia fazer uma cultura de célula, mas acho que vou usar um rato. Não é bem assim. Não é permitido em nenhum momento, em nenhuma fase da experimentação, que o animal sinta dor. É importante que se esclareça que cada vez mais a ciência vem procurando substituir, empregando-se outras metodologias, quando possíveis, para substituir o uso de animais. Se uma planta é capaz de curar 50 doenças, o que a natureza inteira é capaz de fazer pela gente? A resposta está lá. Então, eu creio que deve ser estimulado novos estudos científicos, acadêmicos, na linha da exploração vegetal, cientificamente falando. As respostas estão lá, e não na exploração dos animais. Vocês sabem muito bem que hoje está prestes para sair uma vacina da AIDS. Então, se a gente imaginar que se uma pessoa dessa tivesse um parente, um ente querido, como eu estava dizendo, e que precisasse utilizar, será que ele teria essa mesma opinião? Será que, de fato, ele não pensaria que o ser humano é mais importante? A espiritualidade também já nos alerta que nós já temos a condição de inteligência e de tecnologia capaz de tomarmos decisões muito mais conscientes e que preservem a vida dos nossos irmãos, os animais. À luz do nosso conhecimento atual, o que se sabe hoje da ciência, hoje, 2014, eu te diria não. Mas é claro, a ciência evolui muito e talvez daqui a 5 anos, 10 anos, haja alguma outra coisa que possa substituir com segurança o uso de animais. Durante muito tempo, especulou-se que o homem teria evoluído dos chimpanzés e gorilas. Mas, de acordo com cientistas, os primatas e o homem de hoje seguiram caminhos diferentes no processo evolutivo. Ou seja, o homem é um tipo de primata, assim como os chimpanzés, originando-se apenas de um ancestral comum. Entretanto, as semelhanças entre o homem e os chimpanzés vão muito além dos 99,4% de DNAs parecidos. As relações entre eles, os sentimentos e os comportamentos são muito parecidos com o nosso. É um ser que já é praticamente o filho, porque eu estou vivendo com ele 14, 15 anos, né? Então você cria uma amizade de ambos lados, né? Muito intensa. E isso te afeta muito. Você vive um mundo de sensações, de sentimento, né? De espiritualidade, sem dúvida, né? Porque pensar que eles estão aqui, desaparecem amanhã e que não existe mais nada, é um pouco temerário. O projeto dos grandes primatas, conhecido como GAP, é um movimento internacional cujo objetivo maior é garantir os direitos básicos à vida, liberdade e não tortura aos primatas, como chimpanzés e gorilas.
Além dos 50 chimpanzés, são aproximadamente 250 animais, entre leões, urso, macacos, que recebem aqui carinho, alimentação e assistência veterinária. Eles precisam da mesma coisa que nós precisamos, de uma boa alimentação, de um ambiente adequado para viver, de se sentir bem, de ter segurança. Aqui eles são livres dentro deste território. Existe uma relação de espiritualidade, de compaixão, de amor entre eles e nós. Cada dia que eu chego aqui, recebo um abraço dele, um sorriso dele, esse é o melhor prêmio que eu tenho. A gente vê pela ciência que os macacos, né, os chimpanzés, eles são muito próximos da gente em termos científicos. Então, se nós formos observar por aí, poderíamos dizer que eles estão muito próximos, ou seriam o próximo passo na evolução para atingir a humanidade. Na Gênese de Kardec também isso está bem explicado. Considera-se que nós viemos de macacos. Tem até uma frase na Gênese que diz assim: o espírito do macaco, tendo, portanto, evoluído, né? E alguns espíritas, quando ouvem essa expressão, se assustam. Mas até a moderna biologia e a antropologia hoje aceitam isso plenamente. Em certos países, alguns animais são considerados sagrados e participam de rituais religiosos. As vacas na Índia, por exemplo, são veneradas pelos hindus há muitos séculos. Na sociedade indiana, a vaca é considerada mais pura até mesmo que os brahmanes, ou seja, os sacerdotes que ocupam a casta mais alta. Assim como a vaca para os hindus, os gatos também já foram sagrados para os egípcios. Mas e de acordo com o Espiritismo, será que existem mesmo animais mais evoluídos até do que os seres humanos? No Espiritismo nós entendemos que dentro da evolução existe uma escala, né? São os minerais, os animais, o homem e assim por diante. Então nós não entendemos que existam animais que sejam mais evoluídos que a raça humana. Se nós temos 3 reinos, o mineral, o vegetal e o animal, o homem faz parte de um 4º reino, que é um reino à parte na natureza, o reino hominal. Segundo a espiritualidade, estagiamos por todos os reinos até alcançarmos a racionalidade, a individualidade, enfim. Na natureza, a espécie humana é a espécie mais evoluída, não é? E claramente há animais muito mais evoluídos do que o homem em determinados aspectos, principalmente no que tange à audição. Tem animais, por exemplo, que ouvem muito mais do que os homens, como os lobos, por exemplo, né? Tem animais, por exemplo, que têm uma visão, né, muito maior do que a visão humana, né, que conseguem enxergar quilômetros de distância, como os falcões, o condor, a águia, né? Há animais, por exemplo, que têm um sentimento de amor comunitário, não é? E de união com o seu meio, não é? Muito maior do que o homem, como o golfinho, por exemplo. Todos eles merecem o nosso respeito, não é? Mas o espírito, a alma do animal, ainda, segundo o Livro dos Espíritos, a distância dela para nós é a distância da nossa alma, do nosso espírito, para Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 597, temos a seguinte indagação: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Poderíamos inferir então que eles possuem, assim como nós, o livre-arbítrio? Eles agem instintivamente. É evidente que se eles tivessem livre-arbítrio, eles não poderiam agir instintivamente. Teria raciocínio no meio, né? Eu penso que eles têm sim a opção. De acordo com o seu aprendizado, com seus costumes, aonde eles vivem, eles têm a opção de agir ou não. O animal tem o seu próprio livre-arbítrio, porque ele é livre para se experimentar como uma energia divina, uma criatura divina, que nasceu livre para se experimentar, para escolher, né, as suas questões. Porém, isso é vetado dentro da condição do animal doméstico, porque ele passa a conviver com determinadas regras do meio familiar onde ele se encontra. Considerando pelo instinto, não há expiação. Eles não assumem regras de compromisso culposo. Eles evoluem dessa forma, né? Em contato com as coisas, por força das coisas, em contato com seus donos, os homens. Mas estão submetidos à lei do progresso, como todos os seres da criação, não é? Então, cabe a nós,
humanos, né? O Chico Xavier diz assim, que nós estamos na natureza, os seres humanos estão na natureza para auxiliar os animais no progresso deles. Eles se comunicam, orientam seus donos, são extremamente pacientes e até andam de metrô. Assim é o dia a dia dos cães-guia. Simon funciona como os olhos de Beto há 7 anos e meio e é um dos poucos que cumprem essa função no Brasil. São aproximadamente 6 milhões de brasileiros deficientes visuais, com baixa visão ou completamente cegos. Apesar disso, existem apenas cerca de 80 cães-guias trabalhando no nosso país. Uma das grandes dificuldades ainda é a falta de informação, a falta de conhecimento e a falta, acima de tudo, de boa vontade das pessoas em lidarem, se relacionarem, se propor a se relacionar de forma correta com a pessoa com deficiência. Eu vivencio experiências concretas com o Simon de qualidade de vida, de um relacionamento maravilhoso entre ser humano e um animal. Nós temos uma comunicação que é quase telepática. Então, se os seres humanos são dotados de alma e de espírito, para mim, o lógico é que os animais também o são. Certas atitudes de alguns animais nos fazem pensar, parece até gente. Mas seria possível que um espírito que tenha tido uma encarnação como humano venha em uma próxima como um cão ou outro animal? Nós estamos num processo evolutivo e que neste momento o ser humano está temporariamente, digamos assim, representando na nossa leitura o ponto máximo desse processo evolutivo. Então, voltar a encarnar em outras espécies de animais que vivem neste planeta ou que viveram neste planeta, a doutrina espírita não admite. O homem não se regrediria, talvez, dentro da psique dele, a ocupar um corpo inferior, que vai proporcionar, aliás, uma certa limitação daquela consciência ali, né? Então, isso muito dificilmente um espírito pode escolher, a não ser por uma necessidade missionária, né? A não ser por uma necessidade específica de vir como tal. É? Dentro da perspectiva evolutiva dele, do espírito, né? Como um todo. Mas assim, de uma forma evolutiva, não. Depois de uma vida de dedicação a uma família, quando o animal desencarna, o que fazer com os seus restos mortais? Atualmente, na intenção de prestar uma última homenagem, muitas pessoas velam, cremam ou sepultam os seus bichinhos. E para entender como funciona esse processo, nós viemos até esse cemitério de animais em Embu das Artes. Em funcionamento desde janeiro de 2012, este cemitério é a realização do sonho de João Batista, veterinário e proprietário do lugar. Meu animal veio a óbito, eu tinha 15 anos e ele tinha 18, né? E aí, depois de um certo tempo, eu vinha saber que ele foi para um aterro sanitário. Naquela época não tinha cemitério, né? E isso me gerou muita indignação e a me questionar para onde ele ia, como é que ele estaria. Então, por isso que veio essa necessidade. Daí eu fui estudar veterinária, daí eu fui procurar para tentar montar isso aqui. O custo para sepultar ou cremar um animal neste cemitério gira em torno de R$ 400 e R$ 1.500. Eu tenho gato de 22 anos que foi sepultado comigo, papagaio de 40. É isso que elas procuram, dignidade e conforto espiritual. Mira, a cachorrinha de Adriana, tinha 10 anos e era como se fosse a sua filha. Um animal que ficou tanto tempo com a gente, você simplesmente deixar na mão do veterinário onde ela morreu de repente, ela não estava doente, nada, eu me sentiria muito descartando ela, quer dizer, parece que morreu e eu esqueci. Acho que isso é uma cerimônia de adeus, assim, de certa forma, que a gente consegue velar aqui um pouquinho o corpo dela, acho que é importante. Ana Maria foi uma das primeiras a enterrar seu cachorrinho aqui. Hoje ela cuida de 4 túmulos, 2 seus e 2 de uma amiga. E para amenizar a saudade, a cada 2 meses ela faz uma visita ao cemitério. É como se fosse com gente. A gente pega, enterra e finaliza, dá aquele ponto final no ciclo da vida. Só de você vir, visitar, tratar, dar uma limpadinha na casa, colocar flor, essas coisinhas assim, já dá um aconchego, como se ele estivesse perto da gente, né? É um jeito de matar a saudade. Filho homem não tive, só tive 2 mulheres. E ele era o meu filho homem. É isso. É o que faz falta, é o sentimento. Não tem amor incondicional que nem deles. Sincero, não tem. Tem relatos e relatos, às dezenas, às centenas de animais na erraticidade no plano espiritual. Mas não quer dizer que nós vamos encontrar com todos os animais
que conviveram com a gente, sejam eles de qualquer espécie, porque eles seguem a evolução. Já podem ter reencarnado, pode inclusive ter reencarnado em outra espécie. Uma coisa que a gente esquece muito, eles podem reencarnar em outro planeta, em outra dimensão. Os espíritos zoófilos, os espíritos que estão na criação, eles são designados para essa tarefa, eles é que acolhem esses animais e vão quase que imediatamente reconduzi-los a uma nova encarnação. E a seguir, será que os animais podem ser obsediados? Eles realmente podem ver espíritos? E ainda hoje, a polêmica comer ou não comer carne? A gente já volta. Com faro e audição extremamente aguçados, condicionamento físico e psicológicos exemplares, os cães também são ótimos companheiros de trabalho. Ao lado de policiais militares, eles ajudam no patrulhamento, a encontrar pessoas em locais de difícil acesso e também a combater o crime. Uma coisa muito boa que é trabalhar com o cão é que você tem uma opção a mais dentro do escalonamento do uso da força, que vai, na verdade, você vai muitas vezes diminuir o uso da arma de fogo. O treinamento aqui é rigoroso. Atualmente são 67 cães, entre pastores alemães e belgas, labradores, entre outros, que fazem parte do 4º Batalhão de Choque da Polícia Militar. Basicamente o que a gente quer, um cão seguro. Seguro em que sentido? Um cão que se sinta seguro, independente do ambiente que ele esteja, independente das pessoas que estão ao seu redor. E nós queremos cães que utilizem basicamente alguns impulsos, né? Então um cão que tenha impulsos de presa, que tenha alguns impulsos de defesa e que tenha, por exemplo, a questão do faro, ou seja, um cão que você percebe que ele usa o nariz para localizar as coisas. Além de um bom companheiro de trabalho, ele é um bom amigo mesmo. Bom amigo. Tanto é que todos os policiais, da maioria das vezes, mesmo aqueles que moram em apartamento, não tem condições de levar um cão grande para casa, quando o cão aposenta, ou leva para casa do pai, para casa de algum parente mas leva para poder conviver com ele até o fim da vida. Você já passou por uma situação como esta? Você está em casa e de repente seu cão começa a latir para uma cadeira, para a parede, ou seja, para o nada. Será que ele está vendo espíritos? Se essa dúvida já lhe passou pela cabeça, fica tranquilo, você não é o único. Mas será que isso realmente acontece? Nós costumamos ver através de uma faixa de ondas, né? A gente vê uma luz através daquela dimensãozinha. Os animais muitas vezes vêm um pouco abaixo ou um pouco acima, dependente do animal. E alguns têm sim a facilidade de identificar entidades, né, de outra dimensão, e muitas vezes a percepção dessas entidades. Na Sociedade Parisiense de Estudos de Metapsíquica, manifestou-se o espírito de Erasto no grupo de Kardec e deu uma longa mensagem dizendo exatamente isso, que é sabido que os animais veem, ouvem e sentem a presença de espíritos. Com relação à parte mais científica, o que a gente observa é o seguinte, o que na verdade a gente sabe é o seguinte, o cão ele tem uma percepção de sentidos muito mais apurada que a nossa. Então, por exemplo, a audição muito mais apurada que a nossa, nós ouvimos sons aí na ordem mais ou menos de até 20 mil Hz, por exemplo. O cão ouve sons até 60 mil Hz. Eles podem sim ver os espíritos, serem impressionáveis por eles, mas não é a mediunidade, como a gente conhece, que é a mediunidade de efeitos inteligentes, como psicografia, psicofonia. Isso não é possível. A Bíblia também nos oferta provas de que os animais são capazes de enxergar além da materialidade. Em Números, encontramos a passagem da jumenta de Balaão. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. De acordo com o trecho, a jumenta enxerga o anjo antes mesmo que Balaão. Mas por que os animais têm essa capacidade, enquanto muitos de nós não? Você sabe que os humanos, quando têm dificuldade de visão, de audição, eles desenvolvem muito mais a percepção, né, psíquica. Eu entendo que deva ser assim também com os animais, né? Eles desenvolvem muito mais isso, por não ter o mesmo raciocínio com a gente, tanta coisa na cabeça, né? Mas não quer dizer que todo animal tem essa percepção.
Em outro livro da Bíblia, uma passagem com animais também nos chama a atenção. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu a permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Depois de ler este episódio, uma dúvida me veio à mente. Será mesmo que os animais podem ser obsediados? Aquela legião estava vampirizando aquele indivíduo. Como eram espíritos muito necessitados que precisavam de fluido vital, eles pediram a Jesus que permitisse que eles vampirizassem os porcos. E Jesus permitiu. Então, eles deixaram de vampirizar o indivíduo, passaram a vampirizar os porcos, que perceberam a presença daqueles espíritos que eram de muito baixa condição evolutiva, tanto que eles se desesperaram e caíram de despenhadeiro abaixo, né? Neste caso, não é que os espíritos entraram nos porcos, mas motivaram, incentivaram, né, obsediaram, criaram esta situação para que esta manada saísse em desabalada carreira. Assim como eles veem, né, essas energias intrusas, eles também podem ser vampirizados, eles podem ser atacados. Preocupados com a saúde física e espiritual dos bichinhos, que a Associação Espírita Amigos dos Animais dá assistência espiritual a eles e aos seus tutores, oferecendo passes, palestras e um ambiente agradável para a realização de preces. A SEAMA é uma entidade que estuda evolução e que, a partir deste estudo, nós entendemos que é necessário ampliar a nossa consciência enquanto espíritos na relação que nós mantemos no planeta Terra, que é esse que nós habitamos, com estes espíritos em fase anterior à fase de humanidade. O centro recebe centenas de pessoas todas as semanas à procura de uma cura espiritual para seus amiguinhos. E por que você começou a trazê-la? Então, a gente diagnosticou no veterinário que ela está com diabetes. Então, a gente está trazendo para ajudar, né, no tratamento. Além do tratamento veterinário, a gente está trazendo ela aqui na casa também. 90% dos tutores procuram o trabalho de passe em animais porque os animais estão doentes. Muitos, porque os animais estão gravemente doentes. E em muitas situações o veterinário desenganou. Então o único recurso que ele encontra, ele tenta tudo, é o trabalho de passe em animais, né? E a gente sempre esclarece que o passe não dispensa o tratamento veterinário. Até mesmo antes de saber que era um tumor na boca, a gente começou a vir aqui. Essa recuperação dela foi muito boa, não teve problema nenhum, ela está fazendo quimioterapia hoje, não tem vômito nem nada, ela tá normal. Dentre os frequentadores dos trabalhos de assistência espiritual aos animais, são os trabalhos de passe em animais, nós recebemos hoje em média mais ou menos uns 400 animais presenciais por semana. E aí nós temos metade desses tutores espíritas e a outra metade não espíritas, que aí vão de católicos, simpatizantes, evangélicos até ateus, que se o animal está muito doente, ele procura porque ele está preocupado com o animal. Por que vocês resolveram trazer ele para cá? Na verdade, por conta da idade mesmo, para ele acalmar um pouquinho, mas nada, nenhuma doença específica, é por conta da idade dele mesmo. E realmente está mais calminho, né? O trabalho tem palestra de 15 minutos, o tutor passa por um plantão de orientação, ele tem que realizar em casa o evangelho no lar, essencialmente porque é importante equilibrar o lar, para que também aquela situação toda se equilibre. Ele abre a consciência para o entendimento da imortalidade do espírito, porque na verdade ele deseja que o animal que está com ele seja parte da família espiritual dele, ele deseja que esse animal, que esse vínculo não se perca, e então ele vem com este desejo e a doutrina espírita traz essa informação para ele. Nós temos sob nossa responsabilidade espíritos, então os animais são almas que Deus nos confia no processo de evolução. Deus outorgou a nós humanos a condição de proteção dos nossos irmãos mais novos, os animais. Então, dentro desse princípio evolutivo, o animal aprende com a nossa convivência. Eles ficam vendo, né, os homens, os seus donos, a maneira deles fazerem, de agirem, e ali eles vão aprendendo. O animal, quando ele está junto com os da mesma raça, ou ele é predador ou ele é caçado.
Quando ele está junto com o ser humano, ele vê um outro tipo de emoção. Ele vê ali uma proteção. Assim como a SEAMA, algumas igrejas católicas também estão abertas para os bichinhos. Imaginar todos esses bancos lotados de gente em dias de missa é fácil. Agora tente visualizar toda esta igreja cheia de animais para receber orações e rações abençoadas. A cena é inusitada, mas acontece todo ano nesta paróquia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é considerado protetor dos animais pelo cuidado que sempre teve com a natureza. Toda a história dele é uma história de cuidado com a natureza, com os animais, com as plantas. A todos ele chamava de irmãos, né? Respeitava toda a criação. Então São Francisco é o grande inspirador, aquele que cuida, aquele que inspira assim, a nós a cuidarmos da natureza. Seguindo os seus preceitos, esta igreja abre as portas para que os bichinhos possam ser abençoados todos os anos no dia 4 de outubro. No último evento, mais de 20 mil pessoas passaram por aqui, acompanhadas de seus companheiros de estimação. Mais de 30 mil saquinhos de rações e 2 bolos de 40 quilos fizeram a festa dos animais. Nós resolvemos abrir a igreja para que as pessoas nesse dia, no dia de festa, em que toda a natureza fica feliz com o dia de São Francisco de Assis, para que as pessoas e também, de modo especial, os animais, pudessem entrar na igreja e receber a bênção. Nós entendemos que todos nós, os animais, as plantas, os seres criados, os seres humanos, fazemos parte de uma única e mesma natureza, de uma única e mesma criação. Vamos seguindo na nossa vida, né, procurando olhar os animais como os nossos irmãozinhos, porque eles o são, né? Eles são criaturas de Deus. Nós não podemos imaginar que nós somos os únicos seres nesse mundo superiores, que possamos assim subjugar a natureza, prejudicar, explorar, sem levar em conta os seres criados. Então os animais precisam também ser amados, estimados e cuidados. E no último bloco do Mundo Maior Repórter, você vai conhecer o uso de animais na recuperação de doenças e vamos discutir comer ou não comer carne. A gente já volta. No livro Missionários da Luz, no capítulo 4, sobre vampirismo, André Luiz nos traz a seguinte reflexão sobre nos alimentar ou não de carne. A nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Em contrapartida, no Livro dos Espíritos, na questão 723, temos: a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Eis que os mentores respondem: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, de outra maneira o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo exige a sua organização. Mas que organização seria esta? E aí, meus amigos espíritas, comer ou não comer carne? Eu acredito que tem pessoas que necessitam ainda, segundo a sua constituição, segundo o seu pensamento, segundo o seu desejo, precisam de carne, não é? Outras não. Segundo os mesmos princípios, seus pensamentos, seus desejos, elas vivem sem carne. O Livro dos Espíritos é de meados do século XIX. Então é claro que naquela ocasião não existia essa indústria nem de produção dos animais, nem de abate dos animais. Naquela época, nós não tínhamos tanta disponibilidade de outros alimentos que não a carne, né? Só havia carne, verduras, assim, essas coisas, mas carne. A humanidade se alimentava de carne. Você imagina dizer naquele momento que a carne seria prejudicial à saúde. André Luiz fala bem assim: a nossa inteligência tão fértil na descoberta de tantos avanços tecnológicos já teria hoje condições, né? Então nós temos condições hoje de ter uma dieta rica em proteínas, em vitaminas, em sais minerais, em todos os ômegas possíveis, sem recorrermos às indústrias da morte, é só querer.
se não têm o que comer, pela própria sobrevivência, como os índios, eles agem dessa maneira. Se eles não têm lavoura, eles não vão morrer. Aí eles trocam a vida, pedindo licença àquela própria natureza, em espécie, para que ceda a sua energia vital para colaborar para ele. O que eu não concordo é que são com os extremos. Quem come carne fica ridicularizando os vegetarianos, né? E dando uma série de respostas, dizendo o que pode e o que não pode. Muitos vegetarianos também são muito ferrenhos nas suas ideias e ridicularizam quem come carne. Ninguém vai mudar de ideia. O caminho do meio, eu acredito que é o melhor para tudo. Comer ou não comer carne é uma decisão consciente do espírito, é uma escolha do espírito. Não é porque alguém disse que é bom não comer carne ou porque é moda, não. É uma decisão. Emmanuel, ele também nos adverte o seguinte: como essa indústria da morte, essas indústrias da morte que trazem carne à nossa mesa, elas envolvem milhares de pessoas em todo o mundo, você não pode de hoje para amanhã dizer, não, vai parar tudo, não é? Porque isso demanda um processo. Agora, para aqueles que queiram, que já se sintam preparados, é absolutamente possível, sim, deixar de comer a carne dos animais, paulatinamente, aos poucos, para que o seu organismo vá se adaptando. Abandonar a carne significa que nós precisamos de orientação médica, nutricional, para que nós não incorramos em risco à nossa saúde. Nós já vimos muitos problemas de químicas na carne que prejudicam o ser humano. Ao mesmo tempo, nós vemos grandes indústrias, né, de carnes, frigoríficos, dando a opção da soja. Bife de soja, salsicha de soja, hambúrguer de soja. Comercialmente, eu acredito que vai haver uma mudança. Como uma grande parte da população começa a se interessar por isso, por uma alimentação mais saudável, eu entendo que essa mudança entre comer ou não comer carne vai ser feita de uma forma tranquila. Podemos observar no decorrer do programa, os animais nos fazem companhia, nos protegem, nos orientam e, em muitos casos, até funcionam como gurus espirituais. Mas, além disso tudo, eles são capazes de nos auxiliar na cura de muitas doenças. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo para o desenvolvimento físico e mental de pessoas com necessidades especiais. A interação com o cavalo, incluindo os cuidados preliminares como a alimentação, a montaria e até a despedida, contribuem também para a socialização, autoconfiança e autoestima. A ecoterapia é um tratamento que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar e o cavalo serve como instrumento cinesioterapêutico. A criança que ainda não tem um controle cervical, de tronco, que ainda precisa da ajuda do terapeuta, a gente monta junto para estar conseguindo posturar essa criança, manter ela posicionada corretamente, enquanto isso o cavalo vai andando ao passo e com isso ela vai ganhando os ajustes tônicos, tudo, e que vai mandando a resposta para o corpo dela e que daí ela consegue equilíbrio, força muscular, que é tudo que ela precisa para o desenvolvimento dela. Os exercícios físicos somados à interação afetiva que se estabelece com o animal representa um fator importantíssimo na recuperação desse paciente. Marcos Vinícius tem 12 anos e há 1 ano e meio faz ecoterapia para amenizar as sequelas da Síndrome de West, uma forma de epilepsia que se inicia muito cedo, ainda no primeiro ano de vida. Essa convulsão, ela dá espasmos, então é muito difícil o médico detectar se é convulsão ou se é realmente só uma cólica. Essa convulsão, a Síndrome de West, eles convulsionam sem se contorcer. O cérebro dá choquinhos continuamente. A gente faz o tratamento com cortisona, aí é onde melhora, mas ficam as sequelas. O Marcos Vinícius era muito agitado, ele era muito agressivo, né? Com ele mesmo, não com os outros. Tem que ser um cavalo treinado, né? Adaptado, até com barulho, porque a gente usa brinquedos, usa algumas coisas para estimular a criança, né? E às vezes as crianças vêm, então elas estão muito agitadas, elas podem, tipo, bater, puxar o cabelo do cavalo e ele tem que ficar assim, estátua, não pode ter nenhuma reação, né? E na baia, quando ele fica com o cavalo, dando feno, vendo o cavalo mastigar, às vezes ele quer comer também o feno, né? Ele quer ajudar o cavalo, isso ajudou bastante ele.
crianças amam, elas trazem a cenourinha, porque tipo assim, é uma troca. Ele levou elas para passear, né, entre aspas, e na troca eles trazem uma cenourinha, faz a comidinha com muito amor. O Marcos está mais calmo, ele não se morde mais, ele não dá mais murro na cabeça, não bate mais a cabeça. Ele começou a pegar o equilíbrio de tronco dele e a coordenação motora melhorou muito. Melhorou o cognitivo na escola, no reforço que é o SAI que ele faz, atenção dentro de casa. A criança consegue sentar sozinha no sofá, consegue ficar sentadinha, sabe? Consegue levantar a cabeça para olhar para a televisão. Parece até milagre, porque é uma coisa assim muito rápida. De 6 meses para cá eu tô vendo uma melhora muito grande, porque o Marcos é outra pessoa, ele é muito calmo. E ele adora ficar com o cavalo. Ele monta, depois faz a baia. Quando você tem uma doença, quando você trabalha a sua emoção, a chance de você ficar bem é enorme, né? Então, é uma via em que nós nos ajudamos. E esse amor do animal é um amor incondicional. Eles passam uma paz muito grande, eles têm um amor incondicional, né? E eles têm um olhar que, se você olhar, poucas pessoas têm. Com paralisia cerebral tetraespástica, Luana também tem problemas motores, mas possui o cognitivo completamente preservado. Seu tratamento de quase 3 anos com cavalos já trouxe grandes progressos físicos e psicológicos. Ela ficou mais tranquila, né? Ela dorme melhor, na escola ela tem um rendimento melhor. Ela estando aqui em cima, você tem que estar super atento e concentrado para conseguir se manter lá, para não tipo assim, senão você vai cair se você não estiver super atento. Então isso eles levam para a escola. Essa atenção e concentração eles conseguem para a escola, para a vida, uma rotina. Ela pegou segurança, né? Ela tinha uns medos, né? E hoje ela já não tem mais esses medos, está mais segura de si. Na hora que ela vai dar comida para o cavalo, né? Ela interage com o cavalo sempre. Ela fala dos animais, né? Ela gosta muito. Dizem os médicos que afagar um animal, um cão, um gato, levar uma tartaruga, seja lá o que for, baixa a pressão arterial das pessoas. E eles sabem o que eles estão fazendo aqui, a missão deles e como eles estão ajudando. Eles sabem, porque às vezes tem criança que está na cadeira de rodas e está meio assim sonolenta, né? É muita medicação. Eles vão lá e fazem assim, ó. Assim, tipo assim, ó, acorda, você veio aqui para me ver, né? Eu tô aqui, vamos embora. É muito legal. Aqui é uma família, né? Ela se sente muito feliz aqui. E o Mundo Maior Repórter de hoje fica por aqui. Eu quero aproveitar para agradecer vocês que mandaram mensagens durante todo o ano passado com dúvidas, críticas e sugestões para o nosso programa. Por favor, continuem nos mandando e-mail este ano para o endereço mundomaiorreporter@tvmundomaior.com.br. Até a próxima! Ô Lu, o que você mais gosta aqui quando você vem para cá? De fazer comida? E como que você se sente?